Boa tarde. Hoje é dia 23 de março de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Renck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental, os anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: o Vitor, o João Pedro, o João Gabriel, a Lauane, o Iago, a Mariana, o Richard, a Flávia, a Lorena e a Maria Eduarda. Os demais alunos faltaram por algum motivo. Essa aula é gravada e postada no YouTube e posteriormente é enviado o link para que esses alunos que faltaram possam fazer as atividades, e os alunos que estão presentes hoje também recebem esse link para poder rever a aula. O material que nós estamos estudando é o Aprender Sempre, volume 1. Nós estamos fazendo a sequência de atividades 4, parte 2, referente ao primeiro bimestre. O material é fornecido aos meus alunos pela Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar continuidade então à sequência de atividades 4, que tem como habilidade EF07MA24, que tem objetos de conhecimento triângulos, construção, condição de existência e soma das medidas dos triângulos internos. Página 141. Sequência de atividades 4, parte 2. Aulas 3 e 4. Relações entre ângulos e triângulos. Objetivos de aprendizagem: reconhecer os elementos vértices, lados e ângulos de um triângulo. Então vou desenhar rapidamente aqui, tentar desenhar, né, que a mão livre é difícil a gente conseguir desenhar. Vou tentar desenhar um triângulo aqui. O que é o vértice de um triângulo? Quem sabe? É os cantinhos, essas bolinhas aqui, né? Geralmente é representado por bolinhas, né? E geralmente a gente coloca letra para representar essas bolinhas. A, B, C. Precisa ser A, B, C? Não, Pode ser qualquer letra, né? Só que a gente não pode pôr a mesma letra, tipo A, né? Tem que ser letras diferentes para identificar, tá bom? Quem é quem? E o que é os lados? Os lados é as linhas. As linhas, também conhecido como arestas. Isso, que liga um vértice no outro. Ele também é chamado de arestas, tá bom? E os ângulos? O que é o ângulo? Ângulo É a abertura entre um lado e o outro lado. Isso daqui é o ângulo, a abertura, tá? Isso aqui é outro ângulo. Isso aqui é outro ângulo. Geralmente pode aparecer assim, ó, CAB, com um chapeuzinho no A. O que quer dizer? O ângulo A ligado pelo lado C e lado B. É esse ângulo aqui. Ou pode simplesmente aparecer o A com um chapeuzinho em cima. Isso quer dizer ângulo A. Cadê o ângulo A? Tá aqui. Esse é o ângulo A. Certo? Pode falar. Um triângulo tem quantos ângulos? Não, tô falando um negócio de aresta. Ah, não, arestas são os lados. Triângulo tem 3 lados e tem 3 ângulos. Essa é a regra do triângulo. E a soma dos 3 ângulos do triângulo sempre vai ser 180 graus. Certo? A hora que qualquer triângulo, seja pequeno, feio, torto, grande, médio, gigante, a hora que você pegar e somar os 3 ângulos internos, independente de qual triângulo é, se ele é feio, bonito, de cunhém, de fianco, de travessado, né? A soma deles vai ser 180 graus. Sempre. Tá bom? Não, graus só. Medir os lados de um triângulo usando uma régua graduada. Uma régua comum, que tem a graduação lá de
de centímetros, ou no caso, se for um transferidor em graus, tá bom? Que é o que a gente vai usar o transferidor. Identificar a medida dos ângulos e lados de um triângulo usando uma régua e um transferidor. Transferidor e compasso é a mesma coisa? Muita gente confunde, né? Compasso é aquele negocinho que abre as perninhas e faz círculos, né? E transferidor ele transforma em graus, tá bom? Classificar triângulos quanto aos seus lados e ângulos, tá? Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas e lados de ângulos. Então vamos para as atividades. Página 141. Vamos prestar atenção que depois eu pergunto, a turma fica nervosa aí que está riscando a carteira em vez de o caderno em vez de olhar aqui. Número 1. Vamos relembrar. Complete. Um triângulo quanto aos lados pode ser... Os triângulos têm 3 nomes em relação aos lados deles. Quais são os triângulos que tem? Quando ele tem 3 lados iguais, ele recebe um nome. Quando ele tem 2 lados iguais, ele recebe outro nome. E quando ele tem os 3 lados diferentes, ele recebe outro nome. Quem lembrar qualquer um desses 3 nomes pode falar. Não é igual o negócio que estava falando antes, senhor. E o outro... Esse aí é em relação aos ângulos, daí tem também isso aí. Mas em relação aos lados. Alguém lembra o nome? O triângulo escaleno. Escaleno. Escaleno é um deles. Isósceles. Isósceles. E o triângulo equilátero. Isso, parabéns. Então são eles: triângulo escaleno, triângulo isósceles ou equilátero. Vocês conseguem lembrar o que é cada um desses? O escaleno parece que é com medidas diferentes. Isso. Escaleno, os 3 lados são diferentes. Não lembro se eu acho que o isósceles é com uma medida só. Uma medida diferente e 2 iguais. É isso mesmo. E o equilátero? O equilátero é com todas as medidas iguais. Perfeito, João Pedro. Parabéns. Sabe como que eu fazia quando eu tinha idade de vocês para memorizar isso? O professor sempre... Eu inventei historinha para mim. Olha a historinha que eu inventei para mim. Eu tinha dificuldade para memorizar, que nem o João Pedro conseguiu memorizar ali. Certo? Então, preste atenção. Eu sei que vocês estão fazendo anotações aí, mas agora preste atenção aqui. Lados iguais. Igualdade vem de equidade. Já ouviram falar equidade? Equidade quer dizer igualdade. Então, quando eu vejo aqui equilátero, eu vejo equidade nos lados. Quando tem igualdade nos lados, então é equilátero. Então, a primeira coisa, eu aprendi em português que equidade é a mesma coisa que igualdade. Então, láteros é de lateridades, de lados. Igualdades de lados, o nome é equilátero. Tá, esse foi o primeiro que eu consegui memorizar. Equilátero, lados iguais. Aí ficou para mim decorar o escaleno e isósceles. Eu inventei o escaleno, uma historinha. Escaleno, primeiro degrau, tinha 10 centímetros. Segundo degrau, ele tinha da altura dele até o chão, 20 centímetros. Terceiro degrau da escada, do chão até lá embaixo, tinha 30 centímetros. As alturas são iguais ou são todas diferentes? Diferentes. De escada. Na minha cabeça, não quer dizer que isso é verdade, tá? O equilátero é verdade, que eu falei pra vocês. Agora isso aqui é invenção minha. Então, eu lembro de escada. Escada, cada hora que eu subo o degrau, eu estou numa altura diferente. Nenhuma altura igual a outra. Então, alturas diferentes, escaleno. O que sobrou? O isósceles. 2 lados iguais e um lado diferente. Tá? Cada um memoriza de um jeito melhor, que achar melhor. Agora aqui é em relação aos ângulos. Quanto aos ângulos, um triângulo pode ser o quê? Um triângulo muito famoso quando ele tem um ângulo de 90 graus. O outro é quando ele tem todos os ângulos
agudos. E o outro é quando ele tem um ângulo obtuso e automaticamente os dois ângulos é agudo. Quem lembra os nomes deles? É uns nomes meio esquisitão. Pode falar, se errar não tem importância, faz parte da aula. Mas não é a mesma coisa, Claudio? Não. Agora aquilo lá em relação aos lados. Agora nós vamos falar sobre os ângulos. Não é que nem os ângulos de... Qual é o ângulo que é muito famoso? É o ângulo... Tem ali naqueles dois triângulos lá desenhados, naqueles 3 triângulos. Ângulo Ângulo reto? reto. Mas não é a mesma coisa. E o triângulo que tem um ângulo reto, como que a gente chama ele? Triângulo. Como que é o nome daqueles 3 triângulos lá? Que ele tem um ângulo reto, então ele é um triângulo. É um retângulo cortado na diagonal. Por isso que ele se chama triângulo retângulo. Quando ele tem um ângulo reto, o nome dele é triângulo retângulo. Tá? Ele tem um ângulo reto. Então ele é triângulo retângulo. Não marca o nome. Então quando você vê que tem um ângulo reto, qual é o tipo de triângulo que ele é em relação ao ângulo? Retângulo. Certo? E quando ele tem todos os seus ângulos agudos, menor que 90 graus, aí não tem escrito. Olha o nome, quer ver como que é? Ele tem os ângulos o que mesmo? Agudos. E não é agutângulo, é acutângulo. Não é palavrão também. É acutângulo, tá? Não é palavrão. Tem gente que, mas o professor Ricardo falou palavrão na aula. Não. Então, triângulo retângulo, triângulo acutângulo, que tem todos os ângulos agudos. E quando ele tem um triângulo obtuso? Alguém quer chutar como que é? Isso, parabéns. É um triângulo obtusângulo, tá? Então, aqui quando ele tem um ângulo reto. Aqui quando os 3 ângulos são agudos. E aqui quando tem um ângulo obtuso. Tem como ter um triângulo com 2 ângulos obtusos? Sim ou não? Tem como ter um triângulo com 2 ângulos obtusos? Não. Um triângulo obtuso não é maior que 90 graus? Se eu tiver um ângulo maior que 90 graus e o outro for maior que 90 graus também, vai passar de 180 graus. Então não vai formar triângulo. E para formar triângulo tem que dar 180 graus nos 3 ângulos. Próxima. Na outra página. Oi? Não? Apertar pausa aqui na gravação. Continuando. Página 142. 2. Item 2. Analise o triângulo que aparece na placa de trânsito e observe que todos os lados têm a mesma medida. Opa, todos os lados têm a mesma medida, é isso? Em seguida responda. Todos os lados são iguais. Qual é a classificação quanto aos lados do triângulo? Quando ele tem todos os lados iguais, qual é o nome que ele recebe? Equilátero. Muito bem. Tem todos os lados iguais, é um triângulo equilátero. E quanto aos ângulos? Mostrei a resposta antes da hora. E quando ele tem os 3 ângulos iguais? E agora? Lascou tudo. Não, aqui não fala que os ângulos são iguais. Os ângulos deles aqui, como que são? São agudos, retângulos ou obtuso? Esse ângulo aqui, ó, é o que? Agudo, retângulo ou obtuso? Agudo. É menor que 90 graus, dá pra ver, né? E esse outro? Agudo também. E esse outro? Se ele tem os 3 ângulos agudos, ele é acutângulo, retângulo ou obtusângulo? Acutângulo. Então, e tem ângulos agudos. É um triângulo acutângulo. Professor, parece uma placa de trânsito. É uma placa de trânsito, está escrito lá. Olha lá. Analise o triângulo que aparece na placa de trânsito. É uma placa de trânsito. B. Qual a medida
de cada ângulo interno desse triângulo. Aqui que a Flávia falou que não dava para resolver isso, Flávia? Porque não tinha transferidor, né? Sim. Só que eu vou contar um segredo para vocês. É 90 graus. Calma aí. Vou contar um segredo para vocês. Quando vocês têm um triângulo escaleno, quer dizer que ele tem todos os lados iguais. Automaticamente, os três ângulos internos são da mesma medida. Então, o ângulo A mais o ângulo B, não, são tudo do mesmo tamanho, né? Ângulo A mais ângulo A mais ângulo A é igual a 180 graus. Opa, quantos ângulos idênticos eu tenho? 3. Tenho 3 ângulos A. Aí você faz 3 divididos a 180. Quase, se inverteu. Ângulo A é igual a 180. O 3 estava multiplicando, vem. Então, vou dividir. Você falou 3 dividido por 180. É 180 dividido por 3. É, se inverteu. Quantos que dá 180 dividido por 3? 8,90. Não, pensa bem. Na tabuada do 3, quem vezes 3 dá 18? 2 vezes 9 dá 18. Ah, não, é 120, né? Não, calma aí. Vai com calma. 6. A boca. 6 vezes 3 dá 18. 8 que tira 8 dá 0. 1 que tira 1 dá 0. Abaixou o 0. E se abaixou? Tem que resolver. Não, eu abaixei o 0, então eu sou obrigado a resolver. Quem vezes o 3 dá 0? 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 menos 0 dá 0. Quantos graus? 60. Cada ângulo tem 60 graus. Quando falar assim, triângulo escaleno, os ângulos internos valem quantos? 60 graus. Ah, professor, mas é um triângulo escaleno gigantesco. Quais são os ângulos internos dele? 60 graus. É um triângulo escaleno bem pequenininho. Quais são os ângulos internos dele? 60 graus. É um triângulo escaleno bem mais ou menos grande. Quais são os ângulos internos dele? 60 graus. É um triângulo escaleno rodando. Ele está rodando lá. Colocar na roda de um carro, ele está rodando. Quais são os ângulos internos dele? Não importa, é triângulo escaleno, os ângulos internos é 60 graus, tá bom? Sabemos que nossa senhora, está escrito errado ali, não é a soma, é a soma. A soma, não copie errado, pelo amor de Deus. A soma de todos os ângulos de um triângulo é 180 graus. E que um triângulo equilátero, falei errado, não era escaleno não, tá? Eu estava falando escaleno, perdão, falei várias vezes escaleno. Equilátero, escaleno não, escaleno é ângulos diferentes. Nossa, que vergonha. Equilátero, tá? Triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. Sabemos que a soma de um triângulo equilátero tem 3 lados iguais e os 3 ângulos são sempre iguais. Ou seja, 180 dividido por 3 vai ser sempre 60. Então eu vou voltar a falar aquela frase minha que eu falei tudo errado. Um triângulo gigantesco equilátero, quantos que vale cada ângulo dele? 60. Um triângulo pequenininho equilátero, quantos que vale cada ângulo dele? 60. Se ele for equilátero, o ângulo interno dele é 60 graus. Mas se não for. Se não for, que nem eu estava falando, escaleno, é um ângulo diferente do outro. Escaleno vai ter 3 ângulos, um diferente do outro. Tá bom? Continuando. Vou para o próximo. C. Por que o triângulo não pode ser ao mesmo tempo equilátero e retângulo? A gente quer porque cada um é uma coisa. Boa. Porque assim, para ser retângulo, ele tem que ter um ângulo de quantos graus? É 90. 90 graus. E o equilátero, os 3 ângulos são de 60 graus. Por isso que não vai dar certo. Pode escrever mais fácil, então diferente? Pode, Cada um é né? Cada resposta pessoal. Eu coloquei assim, por ser equilátero, tem 3 lados iguais, 3 ângulos iguais, ou seja, 180 dividido por 3, 60 graus. Por esse motivo, não pode ser um ângulo de 90 graus para ser retângulo.
Por esse motivo que ele não pode ser, porque tem que ser um ângulo de 90 graus. Vamos para o próximo? Qualquer coisa depois eu volto para as anotações, tá bom? Não dá. 2. Usando papel ou malha quadriculada, desenhe um triângulo regular de lados iguais a 40 milímetros. O que é 40 milímetros? É antes do centímetro. Hã? É antes do centímetro. 40 milímetros é menos do que Centímetro. centímetros. 1 centímetro tem quantos milímetros? É 100. Não, 10. 10 milímetros. É o Então 40 milímetros vai ter quantos centímetros? É uma coisa 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. Isso, e tem 1000 milímetros. Então 40 milímetros tem 4 centímetros. Continua a escrever as instruções a serem seguidas para desenhar o triângulo. Instruções. Partindo do ponto A, avanço 40 milímetros e chego no ponto B. Quanto girar? Tem que ser 120 graus para a esquerda, porque cada ângulo do triângulo regular mede 160 graus. Se entenderam? O ângulo é de 60 graus. Por que ele vai virar 120 graus? Porque se vê 60 vezes. É 60 vezes 2, 120, né? Não, quase. Porque assim, eu estou vindo aqui, ó. Eu estou vindo aqui. Eu quero um ângulo de 60 graus. Então eu tenho que rodar 120. Porque daí ia faltar quantos para terminar a volta de 180 graus? Ia faltar 60 graus. Entenderam? Olha lá como que funciona aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Ponto A, você vai pôr a régua e vai medir quantos centímetros? 40 milímetros, é quantos centímetros mesmo? 4 centímetros. Aí você vem com o transferidor, que daí agora precisaria de transferidor mesmo. Ponto B. Colocaria o transferidor e aí se precisaria fazer um giro de quantos graus? 120, né? E aqui está o 0 graus, não tá? 120 não vai vir aqui? Qual ficou a abertura de quantos graus? Ó, 60 graus. E aí eu venho lá e marco. Tiro e pego a régua e faço um risco de 4 centímetros. Achei o ponto C. Certo? E aí eu faço os outros 4 centímetros. Pronto, fiz um triângulo equilátero. Então, vocês não estão com transferidor agora, né? Mas eu vou apertar pause aqui. Dá pra copiar isso? Próximo. Ó, conferindo. 60 graus no ângulo A. Conferindo o ângulo B. 60 graus. Conferindo o ângulo C. 60 graus também, tá? Então aqui deu certo. Exercício agora na página 143. Exercício 3. Isso aqui não precisaria de transferidor. Juliano desenhou o polígono abaixo, na malha triangular. O valor do ângulo alfa, o ângulo alfa está em cinza ali, né? É quantos graus? Vocês acham que é 90 graus? Vocês acham que é 60 graus? Vocês acham que é 180 graus? Ou vocês acham que é 120 graus? Olhe bem aqui o ângulo, como que ele é, ó, observe aqui, ó, observe. O ângulo, ele tem um formato do quê? Ele pode ser 90 graus? Eu acho que ele é 60 graus. Não, calma aí, analise comigo. Ele pode ser 90 graus? Não. Por que não? Porque o 90 graus é um ângulo reto. Então 90 graus ele não pode ser. Ele pode ser 180 graus? Não, 180 graus é um ângulo raso, seria aqui. Então não pode. Ficamos em dúvida entre o 60 e o 120. O 60 é o ângulo agudo, o ângulo fechado. O 120 é o ângulo obtuso, o ângulo aberto. Então a única opção que sobra para mim é o 120. Agora como que eu posso ter certeza? Presta atenção.
sem medir também. O que é? Essa malha é formada por quê? O que tem aqui dentro? Triângulo. Triângulos. Essa malha triangular, ela tem 3 lados iguais. Se ela tem 3 lados iguais, qual é o tamanho dos ângulos internos dela? 60 graus. Então aqui, qual é o tamanho desse ângulo aqui? 60. E desse? 60 com mais 60? Então não tenho que responder errado aqui, né? Aqui é 120 graus. Olha lá, olha agora a animaçãozinha aqui. Fica de olho na tela. Olha lá, medimos ali, deu 120 graus mesmo. Agora olha, sem o transferidor. A gente sabe que um ângulo tem 60 graus e o outro ângulo tem? E 60 com mais 60? 120. Para a aula de amanhã. E você que está assistindo pelo YouTube, vai aparecer daqui a pouco a playlist com todas as aulas. E a aula anterior é essa, é a aula que vai vir amanhã. Para a aula de amanhã, por favor, já tente resolver os exercícios das aulas 5 e 6. É possível construir um triângulo de 1 até a 3, das páginas 143 até a 146. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.